Dizem que o tempo cura tudo. Mas, honestamente, essa é uma das maiores mentiras que já nos contaram. O tempo não cura tudo. Ele apenas anestesia a dor, mas nunca apaga as cicatrizes que ficam por baixo. Ninguém fala sobre o que o tempo não consegue apagar. A culpa sufocante que nos acorda no meio da noite. As palavras de amor e perdão que a gente guardou e nunca disse. E, principalmente, o silêncio. Ah, o silêncio. Aquele que grita em nossos ouvidos todas as noites, lembrando de tudo o que poderíamos ter feito diferente. Essa que vou contar agora é a história de um homem que perdeu tudo. E o mais trágico não foi o destino ou o azar. Foi uma escolha. Ele perdeu tudo porque deixou o orgulho falar mais alto que o amor. O nome dele era Augusto, um homem simples, trabalhador, de poucas palavras, mas que por dentro carregava um coração cheio de tempestades e sentimentos não ditos. Por anos, ele brigou com o seu único filho. Os motivos? Hoje, olhando para trás, eram tão pequenos, tão insignificantes, que ele mal se lembraria. Mas naquela época, tudo parecia uma montanha intransponível. Cada discussão terminava com o som seco de portas batendo e aquele silêncio pesado, denso, que envenena o ar e destrói lares por dentro. Foi assim, nesse ciclo vicioso de brigas e silêncio, que sem que nenhum dos dois percebesse, eles se tornaram estranhos dentro da própria casa. Criaram um abismo entre si, até o dia em que o filho, cansado daquela guerra fria, fez as malas e decidiu ir embora, prometendo num acesso de raiva e dor que nunca mais voltaria. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses e os meses em anos. As estações mudaram lá fora, mas dentro daquela casa o tempo parecia ter congelado. O lugar, antes cheio de risadas de criança e conversas na mesa de jantar, virou um deserto de lembranças. Um mausoléu de momentos felizes que agora pareciam pertencer a outra vida. Augusto tentava fingir que estava tudo bem. Para os vizinhos, para os amigos, ele mantinha a aparência de um homem forte, que não se abalava. Mas era só a noite cair para a máscara ruir. Toda noite, sem exceção, ele pegava a foto do filho que ficava na estante, o mesmo sorriso jovem de anos atrás, e sussurrava para o vazio do quarto: "Um dia eu te peço desculpas, um dia a gente se acerta." Mas esse dia nunca chegava. O orgulho. Ah, o orgulho. É uma prisão invisível com grades feitas de medo e teimosia. E cada segundo de silêncio, cada chamada não feita, cada mensagem não enviada, só aumentava o peso em seu peito, tornando as grades dessa prisão ainda mais fortes. Ele estava preso dentro de si mesmo, adiando o único gesto que poderia libertá-lo. O tempo continuou passando implacável. E a vida, que não espera o orgulho de ninguém se dissolver, seguiu seu curso, até que, numa manhã fria e cinzenta de domingo, o telefone tocou. Mas a voz do outro lado da linha não era a do seu filho. Era uma voz trêmida, profissional, carregada de um pesar que ele sentiu antes mesmo de entender as palavras. "Senhor Augusto, eu sou do Hospital Central. Eu sinto muito informar. Seu filho sofreu um acidente grave." Naquele instante, o mundo de Augusto parou de girar. O chão desapareceu sob seus pés. O ar lhe faltou nos pulmões. E o silêncio, aquele mesmo silêncio que o acompanhou por anos a fio, finalmente encontrou sua voz. E o que ele disse foi ensurdecedor. Era um grito de arrependimento, de desespero, de todas as palavras que ele nunca disse. Augusto correu para o hospital como nunca havia corrido na vida. Mas o tempo, aquele que ele tanto desperdiçou, foi cruel. Ele chegou tarde demais. O que restava era apenas o corpo sem vida de um filho que, talvez, até o último suspiro, esperou por um abraço, por uma palavra de perdão, que nunca veio. Nos dias que se seguiram ao funeral, Augusto se trancou em casa. Ele não falava, não comia, não vivia, apenas existia. Passava horas a fio sentado na poltrona, olhando para o nada, para o céu, para a foto na estante, pensando em todos os "e se?" E se eu tivesse ligado?
E se eu tivesse engolido o orgulho? E se eu tivesse dito eu te amo mais uma vez? Foi então que, no auge da sua dor, ele encontrou uma forma de lidar com o luto. Começou a escrever cartas. Cartas que nunca seriam enviadas, destinadas a um endereço que não existe mais. Mas naquelas folhas de papel, ele derramava tudo o que seu coração guardou por tanto tempo. Cada palavra era uma lágrima caindo no papel. Cada frase, uma tentativa desesperada de se libertar da culpa que o consumia. Ele pedia perdão pela teimosia. Contava sobre sua solidão. Lembrava de momentos felizes da infância do filho. E, finalmente, escrevia as 3 palavras que ficaram presas na sua garganta por anos. Eu te amo. E no fim, em meio àquela montanha de cartas, ele percebeu algo profundo, algo que o tempo sozinho nunca ensina. Percebeu que o perdão não serve apenas para quem o recebe. Na maioria das vezes, ele é uma necessidade vital para quem o dá. É a chave que abre a nossa própria prisão. Hoje, as cartas de Augusto estão guardadas numa pequena caixa de madeira, junto com a última foto que tiraram juntos, num tempo em que o sorriso ainda era fácil. Os vizinhos dizem que, em noites estreladas, vem o velho senhor na varanda, olhando para o céu e sussurrando palavras para o vento. Eles acreditam que ele conversa com o filho, na esperança de que o vento leve suas palavras até ele. E talvez leve mesmo. Porque no final das contas, as histórias que mais doem, as que mais nos marcam, não são as que terminam mal. São aquelas que a gente nunca teve a coragem de terminar. As conversas que ficaram pela metade, os abraços que não foram dados, as histórias que nunca tivemos a coragem de contar. Então eu te peço, se existe alguém na sua vida esperando o seu perdão, ou se existe alguém de quem você sente uma falta que dói no peito, não espere o tempo decidir por você. Não deixe para amanhã. O orgulho não vale o preço do arrependimento. Pegue o telefone, mande uma mensagem, apareça na porta, fale agora. Diga o que você sente, antes que o silêncio fale por você e seja tarde demais. Muito obrigado por assistir e por me deixar compartilhar essa história com você. Se ela te tocou de alguma forma, considere se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima.